Fala, galera do sofá. Tô muito feliz com a convidada de hoje, a Lê Morelli. Ela foi pro Vale com a gente, numa missão que a gente fez, que é a missão para elas, exclusiva para as mulheres. Foi incrível. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas primeiro, Lê, queria pedir para você explicar quem é a Lê Morelli. Tenho 45 anos, moro em Porto Alegre, tenho 2 filhos, a Rafaela e o Augusto, e trabalho atualmente como oncologista no Hospital Moinhos de Vento e tenho um meu projeto paralelo que é o aplicativo TUME para pacientes com câncer. E foi esse o motivo que me levou pro projeto, né, do Missão para Elas, que foi espetacular. Foi, assim, um divisor de águas na minha vida e no projeto do TUME também. A gente vai falar mais depois. Vamos falar. Então. Não vou. Primeiro a gente começa com bate-bola. Eu vou perguntar pra você, entre duas empresas, qual que te encanta mais? Google ou a GoPro? Google. Google ou Facebook? Facebook. Facebook ou IBM? IBM. IBM ou Snapchat? IBM. IBM ou Tesla? Tesla. Tesla ou Apple? Apple. Apple ou YouTube? Apple. Apple ou Netflix? Netflix. Netflix ou SpaceX? Netflix. Como é que uma médica decide ir pro Vale do Silício? Eu tava com esse projeto há um ano mais ou menos, trabalhando no conceito dele, mas eu não tinha ainda o conhecimento que eu precisava para desenvolver uma startup, para montar uma startup. Eu tinha ideia só. Eu tava no Facebook e daqui a pouco apareceu Missão para Elas da Startse. Eu não conhecia Startse, não conhecia ninguém, nunca tinha ouvido falar. E quando eu vi Missão para Elas, eu disse, gente, eu preciso disso aqui. Eu me inscrevi na hora e foi sensacional, assim, porque eu não tinha ideia do que eu ia ver. E eu lembro até hoje de quando eu cheguei em São Francisco, ainda com muito pouca noção do que a gente ia fazer lá. Eu lembro da noite anterior eu estar no hotel e eu pensar, o que eu tô fazendo aqui? Caramba, deixei meus filhos em Porto Alegre, a minha vida correndo, os meus pacientes. Eu disse assim, bom, alguma coisa vai surgir dessa história aqui. E aí, nossa, a partir do dia seguinte foi sensacional. Decidiu ir pra lá, sim, mas você já queria alguma coisa nessa linha? Ou... Eu sabia que eu precisava buscar mais conhecimento nessa linha. E aí, quando eu vi que era no Vale do Silício e que eram com uma empresa do Brasil que estava lá. Sim. E eu acho que o fato de serem mulheres, acho que isso também me chamou a atenção. A minha clínica fundamentalmente é de mulheres, então eu acho que tem também essa coisa de conhecer a experiência de outras mulheres, de outras áreas. Isso é uma coisa que é sensacional, assim. Sim. Qual foi o maior aprendizado que você acha que você teve nessa missão? Abriu minha cabeça, assim, abriu muito a minha cabeça para ver o quanto a gente precisa aprender e compartilhar o nosso conhecimento com outras pessoas de outras áreas. Onde a gente estava, eu conheci mulheres advogadas, que trabalhavam em outras empresas, não é, de relações públicas. E lá a gente vê o quanto pessoas de várias áreas se conectam para fazer algo diferente. E depois as experiências de vida de quem está lá. De ver o quanto as pessoas batalharam e que a gente tem que ser persistente, que a gente não pode desistir na primeira negativa. É que são histórias incríveis, né? São. E como é que foi a volta? Eu ainda tenho a sensação que eu sou um peixinho fora d'água. E uma visão muito mais otimista, eu acho, e de muito menos receio, bloqueio, de menos medo. Então, quando a gente volta para o nosso ambiente, vê de uma hierarquia extrema, de uma burocracia extrema, o status, e isso na área médica é muito forte, né? Eu sou super adaptável. Então, no ambiente em que eu tô, eu sou super flexível, mas é bacana de ter esse outro olhar, de ter essa perspectiva, assim, de que não, o nosso mundo não é só esse. Como é que você acha que hoje os médicos e o mercado da saúde está em relação à tecnologia? A gente percebe muito medo, assim, nos profissionais da área da saúde, muito medo e muito preconceito.
o Watson, não é da IBM, que é algo que tem um caso de um paciente que você coloca a situação do paciente ali e o Watson te dá as recomendações. É lógico que a gente vê que tem muito aprendizado ainda para ser feito, sim, não é? Sim. Mas não é por isso, não é por não estar ainda perfeito que a gente tem que bloquear e dizer isso não é legal, não vai dar certo. Muito das ideias disruptivas, elas vão vir não da área médica. A área médica, ela realmente ela é muito focada e hierárquica e tem dificuldade de acatar mudanças, de pensar diferente. Médico e advogado, acho que são profissões que durante muitos anos era quem detinha o conhecimento, o poder, era aquele que, sim, nossa, médico, advogado. E eu fico imaginando hoje como é que é o paciente quando entra no teu consultório, existindo um Google por detrás, né? Tem vários perfis, né, de pacientes. É muito comum os pacientes já virem com notícias. Já com diagnóstico. Ou com notícia, eu não posso fazer esse tratamento. Doutora, você viu esse novo remédio? Eu acho que isso é excelente, porque os pacientes precisam ser melhor informados. Sim. Isso faz parte, a gente não pode querer que o médico seja o detetor da verdade. A relação, quando ela é de igual para igual, não digo que ela tenha que ser totalmente de igual para igual, mas ela tem que ser compartilhada. A decisão do tratamento, a pessoa tem que ter o direito de poder escolher, de entender o que está acontecendo com ela, né? Que eu fui mostrar uma mancha para uma dermato. Aí ela me deu um diagnóstico, falou um negócio muito complicado. Aí ela falou, mas não entra na internet para ver. A gente precisa fazer um exame para ter certeza e tal. Lógico. Você falou que eu tenho um negócio. Ainda falou, não entra na internet. A primeira coisa que eu fiz quando eu saí do consultório foi o quê? Olhar a internet. Aí eu já vi que poderia ser câncer, poderia ser isso, poderia ser aquilo, poderia ser uma doença não sei das quantas, que era degenerativa. E aí eu já chorei, fiquei mal. O que eu vivo mais é o paciente que já tratou. Sim. E que está em acompanhamento. E sim, qualquer manchinha, qualquer coisa diferente que aconteça já relaciona com câncer. E como é que é ser médica e empreender? É sensacional. Eu tô adorando. É muito legal. Porque eu sou muito inquieta, eu tô sempre atrás de algo diferente. E desenvolver algo novo, criar uma novidade que vai ajudar muitas pessoas, muito mais pessoas que eu tenho a capacidade de atender, isso pra mim é fascinante. Qual a dor que você sentiu pra criar o Tome? E aí depois a gente fala sobre o Tome. Do compartilhamento das decisões com o paciente e da participação do paciente na identificação dos eventos adversos, na verdade, que são as complicações da quimioterapia. Aqui no Brasil a gente tem a cultura de uma medicina um pouco mais paternalista. Então eu dou meu celular para meus pacientes, eles se comunicam muito comigo por WhatsApp. Uma dor de cabeça leve, o paciente já fica estressado, ou o contrário, o paciente tem febre e vem me avisar 5 dias depois. Sim. Então essa falta de noção do que é importante e do que não é, essa foi a dor. Associado a isso surgiu essa ideia e aí depois eu conheci um dos meus sócios, que ele vinha a ser o marido de uma paciente. E agora então explica o que é a Tome pro pessoal. É uma plataforma que ela se apresenta para as pessoas através de um aplicativo, onde o paciente ele coloca o seu diário, digamos assim, ali. Ou seja, complicações que são comuns de quem está em tratamento oncológico. E é importante a gente graduar. Então, o paciente ele vai clicar diariamente como é que ele está se sentindo, que alteração ele está apresentando. E conforme a alteração, ele vai classificar, por exemplo, se ele teve vômitos. Esses vômitos foram mais de 7 vezes por dia, ele vai clicar lá e a graduação é uma. Se aquele vômito foi só uma vez ao dia, a graduação é outra. Entendi. Então, por trás do que ele nos diz, a gente já faz essa graduação que ela é internacional e a gente recebe essas informações e consegue monitorar o estado do paciente. A gente já, nessa nova versão, nós já estamos
dizendo para o paciente quando que ele tem que ir na emergência ou quando ele tem que procurar com urgência o médico dele. Ou se é um evento mais leve, a gente tranquiliza e diga, olha, isso não parece ser grave, vamos observar, se piorar você vai avisar seu médico. E aí você recebe dos teus pacientes? Isso. Aí o que acontece? No dia seguinte ele tem consulta, ele gera o relatório e manda para o médico. O médico recebe toda essa graduação já traduzida e também as interações medicamentosas. A gente sabe que os pacientes, eles têm, além do câncer, pode ter hipertensão, diabetes, uma série de outras doenças e que também usam outros medicamentos. E isso também é motivo de complicações e até de óbitos. Faz avaliação das interações medicamentosas e o médico vai receber no seu relatório. Isso não está indo direto para o paciente porque a gente teve receio de que o paciente possa se assustar. Sim, então vai direto pro médico. Ele deve trazer uma segurança muito grande para o paciente. Porque assim, já é um período complicado, né? Sim. Então você sentir que você tem esse acompanhamento é sensacional. Assim, eu quase não recebo o WhatsApp delas. Elas se sentem menos ansiosas, muito mais seguras. E a gente vê que na medida em que elas vão usando, elas já sabem. Elas já aprenderam o que é grave e o que não é. E consequentemente eu imagino assim, a chance que vocês têm de salvar vidas também, né? Teve um estudo no Congresso Americano de Oncologia que foi apresentado em 2017. Uma instituição americana enviava um e-mail para os pacientes uma vez por semana e os pacientes preenchiam o que estavam sentindo. E a enfermeira recebia, identificava o que era grave e entrava em contato. Esse estudo mostrou que esses pacientes tiveram um aumento do tempo de vida em torno de meio ano. Pacientes graves. Só por ter preenchido um questionário sem usar nenhum remédio diferente, nada, isso é impressionante. Então, baseado nisso, nós desenhamos um projeto de pesquisa e que a gente vai fazer um estudo comparando pacientes que usam o TUMI com pacientes que não usam e a gente vai também avaliar o efeito, só que, claro, é um estudo que leva uns 3 anos. Eu ouvi uma vez um dado que, na verdade, os pacientes de câncer, ele não necessariamente morrem do câncer. O tratamento oncológico muitas vezes é tóxico, então não é infrequente pessoas que estejam em tratamento oncológico que morram por consequência de uma infecção grave ou de alguma complicação desse tratamento. Então, tem dados de estudos da Inglaterra que mostram que pacientes que vêm a falecer dentro do primeiro mês do início de um tratamento oncológico, cerca de 50% em algumas regiões, o motivo não foi o câncer, foi o tratamento. Sim. E você tem uma noção assim de qual é o percentual de chance de ter câncer? Porque assim, é uma coisa que eu vejo, é muito mais comum do que a gente imagina, né? Vou te dar um exemplo assim, mulheres gaúchas. A incidência é de 1 para cada 8 mulheres. Então, assim, ao longo da vida. Então, nós somos um dos estados que mais... A incidência de câncer de mama é uma das maiores. E já existem dados de que tem cidades brasileiras em que, a partir de 2020, a causa mais frequente de óbito não vai mais ser a causa cardiovascular, que hoje é mais frequente, vai passar a ser o câncer. Nos Estados Unidos isso também já é uma realidade. O câncer é uma doença do envelhecimento celular. Então, acaba que é um problema de saúde pública, né? Porque assim, todo mundo que eu converso... É que é uma doença que tem um estigma muito... Parece que até pesa o assunto, né? Sim. Pesa mais do que qualquer outro assunto, eu concordo. A relação médico-paciente é algo assim muito peculiar, né, na minha área, porque a gente tem a pessoa numa situação de vulnerabilidade absurda, é muito genuína a relação. E a gente aprende muito com os pacientes. Cada dia que eu vejo uma paciente nova, para mim é uma lição de vida, assim. No aplicativo, as pacientes fizeram parte, os pacientes fizeram parte do desenvolvimento? Desde o princípio do conceito da ideia, nós testamos com várias pacientes. E aí, muito dessa nova versão vem da experiência que a gente teve com a primeira.
Então, de algo mais intuitivo, mais colorido. É um dashboard, então o paciente ele tem a visualização. A gente colocou, tem uma lista de Spotify de músicas relaxantes. Legal, então, que bacana. De tempos em tempos aquela lista muda. Foi absolutamente construído com a ajuda deles. Quais são os próximos passos assim do TUME? Qualquer paciente pode baixar o TUME, ele é gratuito. A próxima etapa que a gente já está trabalhando é a implantação da plataforma em clínicas e hospitais que tenham interesse em acompanhar os seus pacientes. Então, nós já estamos conversando com uma clínica para fazer um teste, onde essa clínica vai ter um painel e ela vai acompanhar em tempo real o que o seu paciente está preenchendo. Bacana. Depois já tem alguns colegas que me pediram, assim, que veio essa ideia de, eu quero acompanhar os meus pacientes eu posso ter o meu aplicativo, onde eu vou visualizar ali. Eu como médico, não como clínica. Isso. Então essa vai ser a segunda etapa. Dentro de mais 1 a 2 anos, passada aí para o mercado internacional. E hoje vocês estão só aqui no Sul? Ou já... Hoje, assim, atualmente a gente está com a empresa aqui no Sul, nós recém estamos indo para o mercado, né? Então, assim, a nossa ideia é concentrar durante mais 2 meses aqui e aí, depois de 2 meses, partir para outros estados, apesar dele já estar disponível em todo o Brasil. Todo o Brasil. Mas, então, qualquer pessoa que tiver familiar ou ela... alguma relação, câncer ou tiver nesse tratamento, nesse processo, ele pode baixar, usar e vai enviar por e-mail o relatório pro médico. Se uma clínica quiser, ela pode acompanhar em tempo real, vai ter a plataforma de vocês, acompanha direitinho. Isso. E mais pra frente, o médico ter uma versão dele especificamente. Isso. Poxa, bacana. Ale, muitíssimo obrigada. Amei poder conversar com você. A gente se conheceu na missão para elas. Só para vocês entenderem, a gente faz missão pro Vale do Silício, mas normalmente as pessoas ficam no hotel, a gente vai, faz a programação durante o dia e cada um volta pro hotel. Na missão para elas, eu desenhei uma coisa um pouco diferente, botei todas, como eram todas mulheres, já botei todas na mesma casa, dividindo o quarto, dividindo tudo, basicamente. Foi sensacional, E foi demais, né? Foi. A gente criou um vínculo ali de família e todo mundo até hoje se encontra, se fala. Então acho que foi muito bacana a relação que saiu dali. E vários cases, e um deles da Ale é incrível, que dá muito orgulho saber que o Vale teve um pontinho, não, teve uma exclamação. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir para vocês não esquecerem de deixar o like, comentar, se inscrever, compartilhar, ativar os sininhos de notificação, fazer tudo que vocês puderem fazer para compartilhar esse conteúdo incrível. E eu espero vocês no próximo Sofá do Vale. Obrigada, Nath. Adorei. Também. Muito bom.